muito antes de Penápolis surgir com o nome de presidente, já havia o nome de mulher. Já havia chão batido por pés descalços, o canto das matas, o rumor da coragem. Antes da cidade, da ferrovia e dos decretos, havia Maria Chica, sem brasão, mas com uma história que fincou raízes na terra e no tempo. Essas ruas, praças e paredes guardam as raízes de um tempo em que tudo era mato, desafio e coragem. Cada canto deste carrega ecos de pastos antigos, de histórias silenciadas e resistências esquecidas. Somos filhos da terra que leva o nome de uma mulher, e é por ela que voltamos nosso olhar, buscando escutar o que ainda ressoa no tempo. No fim do século XIX, a região de Havaiandava, onde hoje se localiza Penápolis, era vista como um sertão desconhecido, inóspita e coberta por campos e matas densas. Era tradicionalmente território indígena, habitado principalmente pelos Caigangue. A partir de 1842, as primeiras famílias de poceiros, vindas de Minas Gerais e de outras partes de São Paulo, iniciaram a ocupação dos campos abertos da região de Havaiandava. Nesse ano, o fazendeiro José Pinto Caldeia doou terras no lajeado, estabelecendo o patrimônio de Nosso Senhor dos Passos, que se tornou o marco inicial do povoamento regional. Uma pequena capela foi erguida ali e recebia visitas de missionários. Inicialmente, houve um período de coexistência pacífica com os indígenas, que durou cerca de 44 anos, pois os colonos ocupavam apenas os campos e respeitavam as matas, considerando-as território caigangue. No entanto, a tranquilidade foi abalada na segunda metade do século XIX. A colônia militar do Havaiandava, criada oficialmente em 1858 pelo Império para proteger os colonos e catequizar os índios, fracassou. Com a chegada de novos colonos e grileiros, a partir de 1850, os conflitos com os Caigangue intensificaram-se, pois os recém-chegados começaram a invadir terras indígenas. Essas incursões guerreiras indígenas, chamadas de correrias, eram temidas pelos moradores. O ápice dessa violência ocorreu em 1886, com um confronto sangrento conhecido como Massacre dos Caigangues. Nesse ataque, os Caigangues, retalhando agressões sofridas, assaltaram fazendas, incluindo as do Patrimônio dos Passos, resultando na morte de 11 colonos. Em resposta, os indígenas foram duramente reprimidos por milícias e bugreiros, que eram os caçadores de indígenas contratados. Esse episódio levou ao abandono da região por parte dos colonos sobreviventes, que só retornariam cerca de 18 anos depois. Sou Mônica Norte, artista, atriz, contadora de histórias, e hoje vamos percorrer por memórias que ainda ecoam entre muros, ruas e vitrines. E eu sou o Cleiton, artista, músico e contador de histórias aqui dessa cidade. E a partir de agora, vou dividir com vocês documentos e relatos que ajudam a reconstruir essa história, resgatando vozes que o tempo tentou silenciar. Primeira Casa de Penápolis. Uma edificação crucial nos primórdios da cidade. Considerada o ponto de partida do processo de urbanização, sua construção iniciou-se em 16 de agosto de 1908, data que chegou a ser considerada a da fundação de Penápolis, embora uma nota mencione que foi construída em 1906,
Os relatos detalham nos eventos indicados que a construção foi em 1908. Vocês sabem onde nós estamos? Nós estamos na primeira casa de Penápolis. Aqui nesse chão, entre essas paredes, foi celebrada a missa de fundação da cidade. Um espaço que guarda raízes espirituais e culturais da nossa história. Aqui, o tempo ainda sussurra entre os cômodos. Essa casa de tábua, simples e funcional, foi idealizada e mandada construir por Manuel Bento da Cruz. Localizava-se no atual bairro dos Capuchinhos e, inicialmente, ficou fora do futuro traçado das ruas da cidade. Casinha velha da minha infância, das janelas verdes, eu vi a paisagem que a vida me deu. Casinha velha, por que me prendestes a essa saudade que hoje é só minha e de Deus? Teus velhos alicerces, teus cômodos rústicos, teu cheiro de infância, tua luz amarela, tudo era meu. E o sino da igreja, e a fonte da praça, e a lua no céu. Hoje és memória, recanto de sombra que em mim se perdeu. Mas dentro de mim ainda te vejo. Casinha pequena, casinha singela, casinha que um dia foi parte do céu. Esse poema é da dona Carmita Vaz de Mello Amade, uma mulher que foi muito importante na cidade de Penápolis. Ela nasceu em 1908, faleceu em 1995. Dona Carmita era muito além da sua época. Ela teve uma responsabilidade muito grande em ter que comandar um jornal, o jornal Jasmim. Dona Carmita foi muito importante por várias funções que ela exerceu na cidade. Ela foi jornalista, escritora, poetisa. Ela também se destacou por defender o direito ao voto feminino e também pelo engajamento político-cultural numa época onde as vozes das mulheres não eram ouvidas, onde a participação feminina era extremamente restringida. Dona Carmita também era uma pessoa muito sensível. E a gente consegue ver e sentir essa sensibilidade que ainda ecoa, por exemplo, no poema Casinha Velha, que ainda surge em alguns momentos durante a caminhada em Penápolis. Formalmente, seu proprietário era Eduardo José de Castilho, pois foi erguida em terras em que ele doara para o patrimônio urbano. Em setembro de 1908, Bento da Cruz informou aos frades que a casa estava pronta. Ao chegar em 21 de outubro de 1908, os missionários capuchinhos se instalaram nessa residência pioneira. A humilde construção de madeira serviu simultaneamente como moradia dos frades, capela para a celebração das missas, primeira escola do povoado, onde Frei Bernardino de Lavalle e seus confrades ministraram aulas de primeiras letras. Cleiton, quem diria que estaríamos aqui hoje para contar a história dessa casinha que está em pé desde 1906 e foi o pioneiro José Magalhães Matos que construiu isso aqui. E essa casa, ela abrigou os frades, que trouxeram educação, saúde e também a questão da religião para cá. Uhum. E atualmente, essa casinha, junto com essa maquete, ela abriga o Museu Municipal São Francisco de Assis. E esse museu, ele é aberto para toda a população. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 11h30, das 13h30 às 17 horas. E é nessa casa, cheia de paredes simbólicas, que a gente inicia. Que esse documentário revisite memórias esquecidas e amplie os olhares E que dê voz a figuras que moldaram o nosso território. Mas, Cleito, para falar de Penápolis, não tem como não falar dela. Maria Francisca do Carmo, a Maria Chica. E nós, da Pé de Ciranda, vamos homenagear essa pessoa, essa figura tão importante, assim como tantas outras que fizeram parte da história da nossa cidade. Maria Chica e as terras de Maria Chica.
A figura de Maria Francisca da Silva e Andrade, conhecida como Maria Chica, é central na narrativa da fundação de Penápolis. Nascida em Piuí, Minas Gerais, por volta de 1841, Maria Chica chegou à região de Havaiandava por volta de 1858, tornando-se uma das primeiras mulheres a liderar uma posse de terra. Penápolis, antes terra de Maria Chica. É mais do que praças, ruas, nomes. É memória viva. É feita de passos que ninguém nunca ouviu. Hoje, a gente volta para escutar e contar por que ninguém constrói uma cidade sozinho. E nenhuma história merece ser esquecida. Cada rua, cada esquina conta uma história. E cada pedra no calçamento, um testemunho. Junto com seu segundo marido, Alexandre Ferreira de Souza, ela ocupou terras devolutas, próximas ao córrego que hoje leva o seu nome. Ali fundaram a Fazenda Boa Vista do Lajeado, onde estabeleceram a sede e uma casa de comércio, que atendia moradores e tropeiros da região, vendendo itens essenciais. A localização de sua habitação em frente ao futuro ponto da estação ferroviária demonstrava a importância estratégica de sua fazenda para as origens do povoado. Maria Chica teve 12 filhos, 1 do primeiro casamento e 11 com Alexandre. E eu sou o David, artista penapolense, ator, músico e contador de histórias. E hoje eu estou aqui no Parque Maria Chica. E eu convido você a descobrir comigo e com a Pé de Ciranda se os moradores dessa cidade conhecem e sabem quem foi Maria Chica. Vem comigo! Por isso, uma das avenidas principais tem o nome dela em homenagem a tudo que ela fez em Penápolis. Maria Chica foi uma grande latifundiária que entrou em rota de colisão com os povos originários caigangue. Em 1872, aos 31 anos, Maria Chica ficou viúva e assumiu sozinha a gestão da vasta fazenda. Ela se tornou uma líder respeitada, desbravando e preservando a posse de suas terras em um território hostil, enfrentando isolamento, doenças tropicais e a constante tensão com os povos indígenas. Sua atuação como poceira e liderança feminina foi incomum à época, marcando forte presença na organização territorial local. De 1910 a 1930, a imprensa local quase não mencionava as mulheres. Quando apareciam, eram como esposas, costureiras, viúvas. Maria Chica foi exceção. E mesmo assim, algumas pessoas ainda não se lembram dela como pioneira da nossa terra. A situação se agravou em 1886 com o massacre dos caigangues. Sentindo-se ameaçada, Maria Chica abandonou a fazenda nesse ano, refugiando-se com os filhos além do rio Tietê, na região de Borborema e Ubarana, e jamais retornou. Ela faleceu por volta de 1901, aos 60 anos, sem testemunhar a transformação de suas terras. Nos livros e atas, os nomes se repetem: coronéis, frades, políticos, homens. Mas e as mulheres que lavavam, educavam, costuravam, cuidavam? As que resistiram? Elas ainda existem e existiram. Elas continuam ainda nas entrelinhas da história. E cada uma delas, à sua maneira, ajudou a moldar o espírito de Penápolis. Com o avanço dos conflitos entre poceiros e povos indígenas, Maria Chica decidiu deixar a região do Lajeado em 1886. Ela se estabeleceu em outras áreas do interior paulista, deixando para trás as terras que ajudou a cultivar e proteger. Contudo, seu legado permaneceu. O ribeirão que passava por sua fazenda foi nomeado Córrego da Maria Chica. E toda a região ficou conhecida como Terras de Maria Chica. Em homenagem a essa mulher pioneira, em 1905,
Poucos anos após sua morte, os herdeiros de Maria Chica venderam as terras da fazenda Boa Vista do Lajeado para Manuel Bento da Cruz, Eduardo José de Castilho e Fernando Ribeiro Paes de Barros. Essa venda abriu caminho para a fundação do novo povoado, que daria origem a Penápolis, simbolizando a transição do território indígena para o projeto urbano. A cidade cresceu entre disputas e sonhos. Cada tijolo assentado trouxe também silêncios e esquecimentos. E foi neste cruzamento de histórias que tentamos reencontrar quem fomos e quem deixamos de ouvir. Entre registros antigos, cartas, jornais, memórias apagadas, ainda sussurram vozes que ergueram esse chão com coragem, suor e ausência de reconhecimento. Vozes abafadas pelo tempo. A construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, NOB, foi decisiva para o surgimento e desenvolvimento de Penápolis, impulsionando a colonização definitiva do Noroeste paulista. O projeto federal visava ligar Bauru às fronteiras de Mato Grosso para escoar a produção de café. A construção, iniciada em 1905 a partir de Bauru, avançava rapidamente rumo ao Rio Paraná, cortando territórios até então ocupados por indígenas. Enquanto a cidade avançava, milhares de trabalhadores, na sua grande maioria imigrantes europeus e imigrantes nordestinos, eram empregados nas obras da ferrovia e também nas construções urbanas. E por falar em operários, tenho aqui alguns recortes do jornal da época. Operários, na estrada de ferro espero-vos a miséria, a febre, a fome e o calote, os escravocratas. Machado de Melo deve ser boicotado. Trabalhadores, evitai a Noroeste. Ninguém deve ir trabalhar na Noroeste. Ali morre-se, vitimado pelas febres, pela miséria e pelo chumbo dos capangas. Vagabundos, pelo Expresso de Sorocaba do dia 27, passado próximo. Chegaram a essa cidade mais de 24 vagabundos, escoltados por 26 soldados da polícia. Sábado chegaram mais 18, sempre escoltados, e seguiram segunda-feira para Noroeste. Essas novas remessas, que vieram da capital do estado, foram levadas para o Noroeste no dia 28, o Bauru, 5/3/1913. Deportados, com uma pontualidade extraordinária, continua a remessa, 2 ou 3 vezes por semana, das turmas dos deportados para a zona noroeste considerada pela segurança pública da capital, a Sibéria do estado de São Paulo. O Bauru, 23/3/1913. Como vocês viram, documentos e jornais da época retratavam esses operários com desprezo, chamando-os de vadios indesejáveis. No entanto, foi justamente esses homens os responsáveis pela construção da ferrovia, viabilizando assim que hoje é Penápolis. Além das doenças, os construtores da NOB enfrentaram a resistência dos povos originários, principalmente os Caingangue, que atacavam os canteiros de obras em defesa de seu território. Estima-se que dezenas de operários ferroviários foram mortos em choques com índios entre 1908 a 1910. Um dos últimos grandes ataques indígenas registrados ocorreu em julho de 1910, quando o agrimensor Cristiano Olsen e sua equipe foram assassinadas por guerreiros Caingangue. Em resposta, fazendeiros e engenheiros organizaram expedições punitivas, contratando bugreiros para limpar a área dos indígenas resistentes, o que resultou na morte de inúmeros nativos e colonos. Eu estou aqui hoje no Museu Histórico da cidade de Penápolis e eu vou ler um trecho de um jornal que está aqui. Correio de São Paulo. Denúncia contra a matança dos índios, publicada em 16 de outubro de 1908. É horroroso o que praticam alguns trabalhadores da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, entre Bauru e Havaiandava, com os pobres índios coroados. Aqui, o assassínio de índio é uma espécie de esporte e chega a ser divertidíssima caçada para os referidos trabalhadores.
A formação da cidade se deu por meio de conflitos intensos, resultando em mortes de indígenas e não indígenas, e esses embates deixam marcas profundas no processo de ocupação. Diante da continuidade dos confrontos, o governo federal interveio. Em 1910, sob a liderança do Marechal Cândido Rondon, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios. A ação de Rondon e do SPI visava a pacificação dos índios. Em 1912, Rondon conseguiu estabelecer a paz com os últimos grupos caigangue, fixando-os em reservas. Essa medida encerrou os conflitos diretos na área, abrindo caminho para a colonização definitiva. A chegada da locomotiva da NOB ao povoado nascente de Santa Cruz do Havaiandava, em 2 de dezembro de 1908, com a inauguração da estação local, teve efeito imediato, impulsionando o povoamento e a economia regional. Em 1906, com a articulação do então intendente de Bauru, Manuel Bento da Cruz, foi fundada oficialmente Santa Cruz do Havaiandava, o que viria a ser o embrião de Penápolis. Bento da Cruz foi figura central importantíssima na organização territorial e política da região, promovendo a vinda dos frades, construção de escolas, cadeias, sendo figura importantíssima na nomeação dessa nova vila. Manuel Bento da Cruz articulou com seu sócio, Eduardo José de Castilho, a doação de 100 alqueires de terra à Congregação dos Frades Caputinos de São Francisco. Essa gleba, localizada às margens do córrego Maria Chica, tinha como objetivo explícito a fundação de um povoado com uma escola de primeiras letras. O local foi nomeado Patrimônio de Santa Cruz do Havaiandava, em alusão à fé cristã, ao antigo nome indígena da região e à fazenda Santa Cruz de Manuel Bento da Cruz. Bento da Cruz não apenas garantiu as terras, mas também tomou providências concretas para erguer a infraestrutura inicial. Em 16 de agosto de 1908, já como subprefeito do nascente patrimônio, ele transferiu sua residência para os campos de Maria Chica e construiu a primeira estação ferroviária provisória da Noroeste no local. Essa ação estratégica desviou o traçado original da ferrovia, garantindo que o novo povoado que ele planejava nascesse ao redor da estação. Ele também providenciou a abertura de estradas, a instalação de uma balsa para a travessia do rio Tietê, a construção de um prédio para a primeira cadeia pública, agência de correios e coletoria estadual de imposto, dando ao povoado uma estrutura organizada desde o início. Desde sua fundação, Penápolis nunca teve uma mulher eleita prefeita. A única mulher que ocupou o cargo e o fez por menos de 20 dias, Zezé Macedo. Esse é o nome. Apenas para completar o ciclo eleitoral em um período de transição. O prédio onde hoje funciona o museu foi por décadas a sede da prefeitura. E o quadro com os ex-prefeitos ainda estampa quase que exclusivamente rostos masculinos. Morei alguns anos nessa cidade banhada pela Maria Chica e abençoada por São Francisco. Ali tem uma igreja dirigida por frades franciscanos e onde ingressei na venerável Terceira Ordem Franciscana, que muito tem me ajudado na vida. Foi para mim a melhor dádiva de Penápolis. Esse poema que vocês acabaram de ouvir é de Cora Coralina. Mulheres como Maria Chica existiram e existem e continuam a viver nas entrelinhas da história. Mulheres como a indígena Vanuiri, símbolo de resistência. Mulheres como Zezé Macedo, a primeira prefeita de Penápolis que permaneceu no cargo por apenas 20 dias e também a primeira mulher a assumir a presidência do Poder Legislativo. Mulheres como Dice Pereira da Silva, professora por 49 anos,
homenageada em 2003 pelo governo do estado de São Paulo por jamais ter se ausentado da sala de aula. Como Anésia Vince Ferreira, professora e museóloga, fundadora do Museu de Folclore. Como Maria Tereza Alves Viana, atriz e criadora do movimento Teatro Amador Estudantil, o TAI. Como Girlene Moreno, telefonista da Companhia Telefônica Brasileira, radialista e apresentadora de TV local. Como Almaza Sabino, musicista respeitada. Como Suzete Pereira da Silva, capitã da Seleção Brasileira de Basquete. Como Cora Coralina, a poetisa que nos ensinou que a grandeza também nasce do simples. E como Sabrina Sato, que levou o nome de Penápolis para todo o Brasil através da comunicação. Cada uma delas, à sua maneira, ajudou a moldar o espírito de Penápolis. Mas a história da cidade também se escreve nas mãos de mulheres que talvez não tenham seus nomes gravados em placas ou livros ou nomes de rua. Mulheres como a minha mãe, as nossas avós, as vizinhas de rua, as professoras em sala de aula, as trabalhadoras em seus comércios, as profissionais de saúde, as artistas anônimas, as jovens que estudam e sonham. Essas mulheres seguem moldando Penápolis todos os dias, com gestos silenciosos e cotidianos, sustentando seu presente e inspirando seu futuro. Penápolis é feita dessa soma das mulheres lembradas pela história e daquelas que, mesmo sem terem seus nomes inscritos em placas ou livros, construíram e constroem sua trajetória com a força do cotidiano. São essas mãos visíveis e invisíveis que bordam a cidade. E a todas elas, a nossa gratidão. O meu muito obrigado, porque sem essas mulheres, Penápolis não seria o que é. Mesmo sem retrato, Maria Chica permaneceu No parque, No córrego, No imaginário. Maria Chica não está no nome da cidade, mas na terra, terra de Maria Chica. Na força de cada mulher que resiste. E essa cidade tem uma de suas raízes com um nome feminino. A memória é sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A história, ao contrário, é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. Pierre Nora. Este documentário é fruto de muitas mãos, vozes e olhares. A história aqui contada nasce tanto dos arquivos e documentos quanto da oralidade e da diversidade das narrativas. E como toda narrativa histórica, ela pode apresentar variações, mas é na pluralidade de versões que encontramos a riqueza do nosso passado. Enaltecemos as fontes,
os acervos e os pesquisadores que sustentaram este trabalho. E deixamos ao público um convite: que sigam pesquisando, questionando e construindo novos olhares a partir de agora sobre a memória de Penápolis.